Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um painel do Onde Investir 2020. Eu sou Ricardo Bonfim, repórter de mercados do Infomoney, e aqui ao meu lado estão Pan Semezato, da Rico Investimentos, e André Moraes, também da Rico Investimentos. Aqui a gente vai falar sobre análise técnica, e a gente vai passar um vídeo antes para mostrar um pouco do resumo do que a gente vai falar hoje. Bolsa é investimento de longo prazo? Nem sempre. Dois experts em análise gráfica mostram por quê. É isso aí. Olá, Pan e André Moraes, é um prazer ter vocês aqui com a gente. A gente vai falar um pouco sobre análise técnica. Eu queria já começar esse painel com vocês explicando um pouco qual a diferença da análise técnica para a análise fundamentalista e por que usar esse tipo de expediente para você embasar suas operações de compra e de venda. Perfeito. Quer começar? Pode ser. Bom, a análise gráfica ou técnica, né, como é conhecida, a técnica ela usa alguns indicadores e a gráfica seria mais um gráfico limpo, né? Você estuda o preço, o comportamento do preço de acordo com o passado. Então, você olha o histórico de acordo com o tempo num gráfico. E a análise fundamentalista, você já estuda a saúde da empresa, os números da empresa e como que aquilo pode ser vantajoso para você ficar posicionado naquela determinada empresa ou não. Acho que em resumo seria isso, né? E eu acho que cada um é adequado para um perfil diferente, né? O que você falou, o analista de fundamentos, ele está em busca de valor, né? Então ele tenta encontrar, dentro de um determinado setor, por exemplo, empresas de um setor que ele acredita que seja promissor para o futuro, empresas que tenham mais valor. E a partir daí ele, enfim, vai passar a fazer compras focado em ser sócio, em ganhar valor junto com a empresa, pensando no longo prazo, né? Então a análise fundamentalista, no meu entendimento, é um tipo de análise mais focada para médio e longo prazo, onde você busca valor. E a análise técnica é um perfil de investidor até especulador de curto prazo, onde você tem um foco no preço, tá? Então, acho que, resumindo, a análise fundamento você estuda valor e análise técnica você estuda preço. Você falou bastante de analisar os gráficos e tal, mas não é qualquer tipo de gráfico, né? Na análise fundamentalista a gente vê muito gráfico de linhas, né, nos relatórios, tem gráfico de barras também, mas o gráfico mais usado na análise técnica é o gráfico de candlestick, né? Explica um pouco para a gente por que esse é o gráfico mais recomendado para o investidor operar quando ele vai usar uma análise técnica. Vamos lá. Para o analista técnico, né, para o cara que gosta do curto prazo, você ter um único número resumindo um período estudado é muito ruim, né? Então o gráfico de linha, ele olha um único número, né? Então se você pega a temperatura média do mês de julho, do mês de janeiro em São Paulo, você vai olhar a média dos 30 dias, você vai chegar à conclusão de que a temperatura média foi alta, né? Mas hoje especificamente é um dia que está frio, ou seja, se você olha só um dado num gráfico de linho, você perde essas nuances. E uma coisa importante no curto prazo é o que a gente chama de volatilidade, quanto o preço se move durante um determinado período. Eu gosto muito do gráfico diário. Então, saber por quanto fechou o preço é para mim um dado insuficiente. Eu quero saber por onde andou o preço durante o dia. Então, os gráficos de barras e de candlestick te permitem ver não só a abertura do mercado, não só o fechamento, mas também a amplitude do movimento durante o dia, ou seja, máxima e mínima, né? Então, o gráfico mais utilizado é o gráfico de candles, porque, primeiro, ele te mostra esses dados, por onde o preço andou naquele período, e segundo, porque existem algumas figuras que são usadas desde 1600 e alguma coisa, nas antigas bolsas de arroz em Osaka, né, algumas figuras de candlestick que te dá uma maior probabilidade de uma reversão ou até mesmo de uma alteração em tendência e andamento. Então a gente costuma fazer a leitura quando existe, né, desses candles, né, para resolver, por exemplo, entrar numa operação ou sair antecipadamente de uma operação. São até figuras que têm nomes engraçados, como, por exemplo, mulher grávida de alta, né? Então, que é o Harami. Exato, mas que serve para ajudar. Se dá um nome comum, a gente vai se esquecer. Se dá um nome como esse, você vai ver a figura, nunca mais vai se esquecer do nome, né? Exatamente. Pan, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho bem legal o gráfico de candle, acho que ele é importante porque ele também, além de mostrar possibilidade de reversão ou de correção,
ele também mostra a força do movimento. Então você consegue ver quem que está ganhando, são os compradores ou são os vendedores? E no meu caso, que é mais focado em curto e curtíssimo prazo, isso é muito importante. Então, se eu tenho uma pressão muito maior comprado, eu vou tentar ir junto com esse movimento. Se eu tenho uma indecisão, quando está brigado, um mercado mais lateral, o Kindle também te mostra isso, que seriam as dojis, né? Que é abertura e fechamento na mesma direção. Então, você consegue também identificar que lado está ganhando na briga. Entendi. Fundamentalmente a bolsa é isso, né? Sempre uma briga entre comprados e vendidos, né? Uma coisa que eu pensei agora, é interessante da análise técnica falar um pouco do histórico, né? Contar um pouco de como começou essa história do Charles Dow e tal, um pouco dessa filosofia por trás, né? De que tudo está nos preços, exceto atos de Deus, né? Aquela frase dele clássica. Queria que vocês contassem um pouco o que quer dizer, o que ele quer dizer com isso. O Charles Dow, de fato, é o pai da análise técnica, né? Apesar do gráfico de Kendall ser mais antigo, mas eu acho que deu as bases que fundamentam hoje a maioria dos traders que utiliza esse tipo de análise foi Charles Dow, né? Esse é um cara importante para a história. Primeiro, porque em 1880 e alguma coisa, ou seja, quase 150 anos atrás, ele já falava de gráfico, já falava de mercado lá em Nova York, e ele criou o primeiro índice para ler um desempenho da bolsa que recebeu o sobrenome dele, que é o índice Dow Jones, né? Jones, Edward Jones, que era o sócio de Charles Dow, e o nome dos dois forma um índice que é até hoje um dos mais representativos do mundo, tá? E aí ele criou a teoria de Dow, que fala sobre o conceito de tendência principalmente, né? Então uma das coisas é que tudo está embutido no preço, exceto atos de Deus. Quer dizer, você pode ter um acidente como que aconteceu em Fukushima e a bolsa abrir com queda ou abrir com alta ou qualquer coisa desse tipo, mas que tudo que realmente importa no curto prazo está embutido no preço, né? Então é um dos preceitos dessa teoria que os analistas, na sua grande maioria, seguem. E outra coisa interessante da teoria de Dow é que ele compara as ondas do mercado, né? Porque o mercado não sobe em linha reta, o mercado é um vai e vem, né? Ele compara isso com as ondas do mar. Então, quando você tem uma tendência de alta, é como se tivesse uma maré que estivesse subindo, ou seja, cada onda que quebra na praia invade mais a praia do que a onda anterior, e quando recua, recua um pouco menos. Essa comparação é muito legal, porque a gente vê o gráfico, por exemplo, do Ibovespa do último ano, você percebe que quando ele sobe, ele rompe o topo, e quando ele recua, como se estivesse invadindo mais a praia, né? E quando ele recua um pouco menos. E ele falava que na tendência de alta, procure compra, né? Não venda. E na tendência de baixa, o mercado funciona como numa maré que está baixando, ou seja, os topos e fundos, né, são descendentes. Cada vez que a onda invade a praia, invade menos do que a onda anterior e recua um pouco mais. Esse é o padrão da tendência de baixa, e quando você tinha isso no gráfico, você procura venda, né? Até porque, no curto prazo, uma das possibilidades, no meu caso, eu gosto de fazer operações que duram em torno de 15 dias, que a gente chama de swing trade, é possível você especular com o mercado em queda e tentar ganhar dinheiro com esse mercado cai, então você faz aluguel de ação. Então, isso que, assim, tudo que a gente estuda, na verdade a estratégia não é só isso, mas essa é a base, tá? E depois tem alguns pontos, alguma particularidade de cada analista, de cada trader, mas essa é a base, né? É isso aí, né, Pam? Na verdade, o que você citou é o meu preferido, é seguir a tendência. Até que você tenha uma confirmação de reversão de tendência, esse é o meu lema também. Exatamente. E na hora de analisar o gráfico, a gente sabe que é importante olhar muito para o prazo dele, né? Existem gráficos de todo tipo de prazo, né? Existe gráfico de 1 minuto, gráfico de 15, aí tem gráfico semanal, depende do tipo de operação que você quer fazer, né? Mas eventualmente, o gráfico de 1 minuto, por exemplo, pode ser um pouco fraco para você achar, por exemplo, um candle de reversão. Você acha ele no gráfico de 1 minuto, pode ser que ele não seja tão bom assim como um parâmetro para você fazer análise e admitir se você vai comprar ou se vai vender, né? Queria que você contasse um pouco disso, sobre prazos, quais são os gráficos que vocês mais olham e como fazer uma estratégia que vai funcionar levando em consideração o tipo de gráfico que vocês estão olhando. Bom, eu acho que essa parte do tempo gráfico, ela é um pouco mais importante a partir do momento que você tem seu objetivo. Então, por exemplo, o André falou do swing trade. São 15 dias, então ele não tem necessidade de olhar um gráfico de 5 minutos. Porque os últimos 5 minutos não vai ser tão relevante se você está olhando para um prazo de 15 dias ou de uma semana.
Então, você escolhe um tempo maior, por exemplo, o gráfico semanal, o gráfico diário. E o que a gente quer dizer com isso? Cada candle vai representar o que aconteceu no último dia. Então, você vai ter a máxima, a mínima, fechamento e abertura do último dia e da semana, ou dos últimos 15 minutos, dos últimos 5 minutos. Eu, particularmente, não me adaptei muito com o gráfico de 1 minuto. Eu acho ele muito rápido e muitas vezes, como você falou, para minha leitura, meu estilo operacional, não me encaixou. Eu prefiro o gráfico de 5 minutos, que ainda assim é um gráfico muito rápido, mas para a volatilidade dos ativos, que eu passo as recomendações na sala, para mim é o ideal. Então eu olho 5 e 15 minutos para o intraday, né? O que a gente chama de operações compra e venda no mesmo dia, né? O gráfico. Uhum. Bom, só complementando, é uma coisa que a gente também estuda na análise técnica, é que quanto maior o período utilizado, mais a base de dados analisada é maior, então mais assertivo também é essa análise, né? Eu entendo que os gráficos intraday, assim como a Pam falou, são para quem faz operações day trade, que começam e acabam no mesmo dia, e para o meu perfil eu gosto muito de analisar 3 tempos gráficos. É o gráfico diário, onde é o que geralmente me dá a direção, ou seja, eu resolvo ali se eu quero comprar ou vender ou ficar de fora, e aí eu peço um apoio do gráfico semanal, geralmente olhando uma variável muito simples, que é colocar uma média no gráfico, e aí média é um conceito que todo mundo entende. Se o preço está acima dela, isso me diz que eu só posso comprar, e se está abaixo eu só posso vender. E aí, eu tendo essa segunda verificação, ok, eu vou para um gráfico de 60 minutos para encontrar lá a ignição da operação e principalmente aonde eu vou cair fora e admitir que eu errei. Então, tudo isso nesses 3 tempos gráficos. Pode parecer uma coisa difícil da primeira vez que você faz, mas a partir do momento que você passa a repetir, aquilo fica automático. É como dirigir carro, né? Aprender a dirigir. A primeira vez que você pega uma direção, é tanta coisa que você tem que pensar, né? Passar marcha. Hoje em dia, automático é mais fácil, mas na minha é passar marcha, embreagem, freio, direção. Depois de um tempo, espelho, retrovisor, enfim, né? Depois de um tempo isso é automático. Você sabe como é que você veio para cá hoje de manhã, né? Porque foi tudo automático. Você entrou no seu carro e veio, né? E é assim que fica a nossa visão depois de um tempo fazendo mudando dessas janelas, né? Uhum. Então, acho que é isso, né? Uhum. Acho que eu gosto desses 3 tempos gráficos. Entendi. Uma ferramenta que é muito importante, né, na análise técnica é o famoso suporte e resistência, né? A Pam lá no Telegram, lá do Infomani, o tempo todo está falando de suporte e resistência nas análises que ela faz. Queria que vocês explicassem um pouco como funciona, né? Que também tem a ver um pouco com essa coisa da análise técnica ser a batalha entre comprados e vendidos e não uma análise de fundamento, né? O suporte e resistência ele tem a ver com regiões de preço, né? Fala um pouco sobre isso. Eu gostei da sua explicação. Gostou? Então vamos lá. Nada mais, nada menos. Suporte e resistência são criados no gráfico porque são pontos onde tem uma grande briga entre comprados e vendidos e que são lugares onde muita gente ganha e muita gente perde dinheiro. Eu posso dar um exemplo, e o cara que já tem um gráfico à disposição pode dar uma olhada em Cielo durante alguns anos, toda vez que batia em R$18. Ela estava lá em cima, batia em R$18, ganhava força e subia. Bateu de novo em R$18, ganhava força e subia. As pessoas começaram a perceber que elas são muito felizes comprando Cielo a R$18, porque várias vezes ela bate ali e aí começa a subir. Então quem está de fora quer comprar R$18, isso gera uma força compradora. Quem está vendido quer zerar ali porque viu que toda vez que bate a 18, ela volta a subir. Isso cria, portanto, em R$18 um ponto de suporte. É o ponto onde muita gente quer comprar e quem está vendido também quer comprar, ou seja, cria uma força compradora. O preço bate ali várias vezes e não consegue romper, até que, depois de um tempo, depois de bater naquela região 8 vezes, rompe. Tá? Esse ponto é chamado de suporte e quando rompe, o mais esperto cai fora da operação. Quem fica, ou quem ficou, viu Cielo depois chegando, valendo menos da metade disso. Né? Agora, olhando um gráfico até atual que a gente falou, de Unip 6, o que acontecia com ela? Ela tinha um ponto lá em cima onde batia e voltava a cair. Esse é um ponto onde os compradores ficavam tristes. Então, toda vez que batia nesse ponto, o que o cara que estava comprado fazia? Vendia,
porque ele sabia que das últimas vezes bateu naquele ponto e voltou a cair. E o cara que gosta de vender ações a descoberto ou fazer aluguel de ações também vendia. Ali aumentava a força vendedora, criando um ponto de resistência. Então, esse ponto foi respeitado várias vezes até que há 2 pregões ou 3 pregões atrás, rompeu. E aí você tem uma mudança, né? O que é resistência acaba virando uma ignição a partir do rompimento para o mercado subir mais, né? Você tem várias formas de tradear suporte e resistência. Uma é vendendo na resistência e comprando no suporte. Quando a amplitude, a distância entre essa suporte e resistência é muito grande, você tem bastante oportunidade ali. E eu particularmente gosto de operar o rompimento, tá? Então, se a gente for falar de algumas operações, por exemplo, Lojas Americanas ficou 2 anos andando de lado, tinha um ponto de resistência que quando foi rompido criou ignição, que deu uma alta muito forte para ela. Para quem tem gráfico aberto, o JHSF é um ativo que está também perto do rompimento do topo histórico, ou seja, isso aconteceu, esse topo foi deixado há 12 anos atrás, em 2007, ou seja, tanta gente tem a lembrança que foi feliz ou triste naquele ponto, que cria um ponto realmente difícil de ser rompido. Mas se for, na minha opinião, vai gerar uma boa oportunidade de compra, né? E é interessante que ele falou da memória, porque ao mesmo tempo que que o comprador ou o vendedor ficou feliz ou triste naquele determinado momento, a partir do momento que ele rompeu, a partir daquilo, vai bater naquele preço, naquele mesmo ponto que tinha memória, vai ser uma memória. Só que funcionando ao contrário. Então, com uma inversão de polaridade, né? Se era uma resistência... É a bipolaridade, exatamente. É a lei da bipolaridade, Então, se ele era uma resistência, foi rompido, agora você funciona como suporte. Então, daquele ponto ali pode ser difícil do preço passar novamente. Então, é bem importante realmente para análise técnica os pontos de suporte e resistência, porque são pontos que você sabe que pode ter uma dificuldade de ser rompido, de continuar aquele movimento que estava vendo. Uma coisa interessante, né, de suporte e resistência é que eu, por exemplo, quando eu comecei a olhar um pouquinho de análise técnica, eu tinha essa percepção de que suporte e resistência eram linhas horizontais sempre, né? E não é exatamente assim. Você tem uma linha de tendência de alta, por exemplo, a ação está subindo assim, o suporte dela acaba se tornando a própria inclinação da linha, né? E numa linha de tendência de baixo, o contrário, né? A resistência acaba sendo a inclinação da linha. Queria que vocês contassem um pouco sobre essas linhas, né? E o que a gente pode auferir em cima dessas formações. Bom, eu particularmente, assim, só para ficar mais fácil de quem está começando a entender, quando a linha não tem inclinação, ela é chamada de linha de suporte, se está no fundo, e linha de resistência, se está no topo. Se ela tem inclinação, ela recebe nome de linha de tendência, de alta e de baixa. A linha de tendência de alta liga os fundos consecutivos e com inclinação para cima. E a linha de tendência de baixa liga os topos consecutivos e com inclinação para baixo. Particularmente, a coisa que eu mais gosto de fazer da análise técnica é tradear rompimentos de linha de tendência. Então, eu sou talvez um dos maiores propagadores aqui no Brasil desse conceito, porque o resultado financeiro, o resultado prático, né, o índice de acerto dessas operações é muito bom, porque na maioria das vezes se trata também de uma mudança de mindset de um determinado papel, tá certo? E apesar de eu estar pensando no curto prazo, acaba que casando com a mudança também de alguns gestores, de quem gosta de análise fundamentalista, de quando aquele papel deixa de ser um papel ruim, que não tem valor, e passa a ser um papel que tem valor, e as pessoas começam a montar a posição, a gente consegue enxergar isso muito cedo, tá? Então, essas linhas com inclinação é um dos exercícios que eu mais gosto de fazer. Então, todo domingo, que é o dia que eu gosto de estudar, eu começo tirando o zoom no gráfico, enxergando às vezes 5 anos de negociação e fico lá traçando minhas linhas de tendência. E o que é melhor, né? Você nunca sabe quando uma linha vai ser rompida. Então, às vezes, fica uma linha lá no meu gráfico durante 2, 3, 5 anos e aí, de repente, toca um alarme para mim, porque os softwares, hoje em dia, você coloca alarme, eu falo, o que aconteceu? Aí eu vou lá ver uma linha que eu tinha traçado há 3 anos, 4 anos atrás, que está sendo rompida, e a gente acaba se aproveitando desse rompimento para fazer algum tipo de operação. No caso, então, para essas linhas também você gosta de usar um gráfico mais longo, né? Porque existem linhas de tendência de alta que elas funcionam no gráfico mais curto, mas você vai ver o gráfico mais longo e a ação está em tendência de queda, né? Você gosta de olhar o gráfico mais longo aí também, né? Na verdade, eu gosto de olhar um período maior de negociação. Quando você tem um monitor muito grande, ou um monitor... eu já estou falando de especificidade, mas um monitor super wide, eu posso ficar no gráfico diário e enxergar 10 anos de negociação, porque o meu monitor é grande e permite isso. Agora,
para a grande maioria que está lá no seu laptop, no seu computador normal, aí ele pode subir um tempo gráfico, por exemplo, pode fazer esse estudo, no caso do swing trade, utilizando um gráfico semanal. Tá? Sim. O importante é que você veja um histórico grande de preço. Né? Você gosta de usar elas como suporte e resistência? Também, para mas entradas ou não? Não gosto de fazer entrada com... Eu gosto do rompimento, né? Eu gosto da mudança do comportamento, sabe? De ver o movimento mais explosivo, né? Diferente da análise de fundamento, onde é difícil a empresa mudar o valor dela. Então, você entra no ativo, você fica por anos, né? Entendendo e defendendo que aquela ação é uma ação interessante para o longo prazo. O analista técnico, ele tem que ter uma capacidade muito grande de mudar de opinião, porque como é curto prazo, o gráfico hoje vai ser completamente diferente do gráfico de daqui a 3 semanas, e às vezes você tem que ser rápido para perceber uma mudança de comportamento no preço, né? Então, eu gosto dessa mudança de mindset, eu gosto desses rompimentos, eu não gosto de continuação de tendência, né? Legal. E é legal falar que a gente está no mesmo mercado, né? O pessoal analista técnico e o analista fundamentalista, né? O pessoal gosta de falar que quando o investidor pessoa física está operando, ele está tomando carona com o movimento dos tubarões, né? Eventualmente um grande fundo, um grande banco, ele compra muito uma ação e aí isso faz a ação subir ou cair, né? E isso também é analisado na análise técnica, principalmente quando a gente olha para volume, né? Tem muitos indicadores que olham para volume. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre isso, né? A relação do volume de negociação de uma ação, ou de, seja lá o que você estiver olhando, porque a análise técnica você pode olhar derivativas também, e o movimento dela, se ela vai subir ou se vai cair. Eu gosto do volume. De acordo, de novo, com teoria de Down, ele diz que o volume acompanha a tendência, o que faz todo sentido. Se tem um volume entrando naquele ativo, vai fazer um movimento um pouco mais explosivo, talvez mais direcional. Tá? E aí, em movimentos de correção, você consegue ver que está corrigindo com volume baixo, então ele está acompanhando a tendência. O volume está mais alto a favor do movimento principal. Eu gosto e uso, inclusive, para análises de papéis, né, no gráfico diário ou semanal ou para até intraday. Eu gosto bastante de olhar o volume justamente por isso. Eu acho que ele é uma confirmação do que o preço está me mostrando. O preço está mostrando força de compra, o volume está subindo para compra, legal, a gente vai junto. Não, o volume está muito baixo, aí você começa a perceber que o preço também já começa a dar uma hesitada, você já fica com o pezinho atrás, aperta seu stop, você começa a ler o gráfico com um auxílio ali do indicador, né? Você não gosta, né? Eu particularmente não olho volume, mas eu entendo como algo relevante, mas para um prazo muito maior, assim, para o meu estilo de operação, eu não uso tanto volume. Tá? Uma coisa muito importante de falar é que mercado financeiro é renda variável, a gente está falando aqui de renda variável, e renda variável você nunca tem 100% de certeza de que algo vai dar certo. A análise técnica ela funciona na maioria das vezes, tem vários estudos que falam sobre isso, mais de 70% de acurácia, né? Mas sempre existe a chance de você errar, de você cometer um erro. Nesses casos, é muito importante você ter um stop, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a importância do stop, onde vocês costumam colocar o stop, como vocês costumam operar dessa forma. Bom, a análise técnica é em cima de probabilidade, né? Então, aconteceu esse padrão tantas vezes no passado, qual a probabilidade de acontecer novamente? Então, tem algumas figuras, inclusive, que são bem conhecidas, por exemplo, a bandeira. O que seria a bandeira? Um movimento de alta, uma correção e depois um novo movimento de alta. Então, uma vez que formou esse movimento de alta e a correção, eu já espero que o próximo movimento seja de alta. E eu consigo ter o alvo, eu consigo trabalhar com a probabilidade a meu favor do que já aconteceu no passado. E toda operação, pelo menos para mim, tem que ter um stop. E o que seria esse stop? É o ponto em que você zera a sua operação, é o ponto que não faz mais sentido. Então, como a gente estava falando da tendência, se eu tenho topos e fundos ascendentes, a partir do momento que perdeu um fundo anterior, pode ser uma reversão ou pode ser uma correção um pouco maior. Então, os stops geralmente ficam abaixo dos últimos fundos se você está comprado. Então, o preço fez o zigue-zague, você vai colocando seu stop abaixo de cada fundo traçado. Ou a mesma coisa se for um zigue-zague descendente, você vai colocando acima dos últimos topos traçados. É assim que eu uso os meus. É isso aí. Na verdade, assim, o comportamento do analista,
ou das pessoas que falavam sobre análise técnica no início, né? Quando a gente escutava, assim, dava a impressão de que quem entendia de análise técnica tinha poder de prever o futuro, que era uma coisa mais ou menos assim, não, que o preço vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai não sei aonde e tal. Só que com o passar do tempo, acho que os analistas amadureceram, as pessoas que utilizam análise técnica amadureceram, né? A primeira geração que utilizou análise técnica, ela muito se perdeu porque foi a partir de 2002, 2003, né? Os que ficaram porque já sabiam que a análise técnica não foi feita para prever futuro, e sim para calcular a probabilidade. Então, observando padrões que aconteceram no passado, a gente entende exclusivamente se aquilo tem um potencial de trazer novas altas ou não. E se tem, a gente compra, significa que a gente está apostando numa probabilidade maior daquilo subir. Porém, a gente erra. Não tem como acertar 100% do tempo. Não tem como acertar 80 em 10 anos, tá certo? André, acertei 80 nos últimos 6 meses, mas até todo mundo acertou 80, o mercado só subiu, né? Quem não acertou 80 está fazendo alguma coisa errada. Mas se a gente for pegar o prazo de 10 anos, onde a gente pega tendência de alta, consolidação, tendência de baixa, ninguém acerta 80% do tempo. Talvez até acerta 70%, talvez 60%. Se você acerta 60%, o que vai fazer você ganhar no longo prazo? Né? É ganhar muito quando ganha e admitir que errou rápido, tá certo? Essa é uma qualidade que todo trader ou analista que gosta de gráfico tem que ter. Saber admitir que errou rápido. Para quê? Para perder pouco. E quando ganhar, ganhar muito. Né? Eu gosto de brincar que é perder de fusquinha, ganhar de caminhão. Geralmente as pessoas fazem ao contrário. Né? Quando começa a ganhar, arruma desculpa que lucro bom é lucro no bolso e sai da operação muito rápido. Mas quando estão perdendo, muda o mindset. Não, isso aqui não é mais trade, é para longo prazo. Porque... Muda a estratégia. E o que é pior, né? Na tendência de alta, como você está vendo, funciona, porque o cara não estopa, o preço corrige e volta a subir. Mas em algum momento a gente vai passar por uma correção maior e aí, com certeza, no longo prazo vai ser melhor admitir cedo que errou, tá certo? Errei, pronto, acabou. É muito importante isso que você falou, que às vezes a pessoa tem uma operação em mente, com um prazo em mente, aí depois ela começa a perder, ela fala, não, mas eu vou ficar num buy and hold aqui, ela muda no meio do caminho, né? E às vezes tem aquele caso da pessoa também que gosta da empresa, acha, nossa, essa empresa, por exemplo, Magazine Luiza, eu gosto muito de Magazine Luiza, eu tinha uma estratégia, já atingiu o meu objetivo, eu vou continuar nessa operação, sabe? É um erro comum, né? Assim, dependendo do caso, eu acho que enxergar no gráfico que o movimento não vai parar, portanto, você pode ganhar mais do que você tinha inicialmente imaginado, isso não acho que é um erro, isso eu acho, na verdade, que é uma qualidade, tá certo? Em alguns momentos, esse ano, a gente exercitou o que eu entendo que é uma qualidade. Então, eu vou te dar um exemplo de Magazine Luiza. Num determinado momento, a gente entrou na operação, quando estava chegando perto do alvo, eu não via no gráfico nada que dissesse que ela ia parar ali e falei, olha, vamos aumentar mais 10% esse alvo porque eu acho que a gente pode ganhar. Mas o que eu acho que é um erro é você, depois que está com aquele ativo, tá certo? Começar a mudar a tua análise. Você sai do fundamento para análise técnica ou sai da análise técnica para o fundamento? Porque aí aquilo deixa de fazer sentido. Vou ficar em Magazine Luiza porque eu gosto dela ou porque não sei quem falou, não faz mais sentido. Eu acho que tem que ser dentro da sua estratégia. Então, quando é para otimizar a estratégia, é curto prazo, eu vou otimizar esse curto prazo, eu até entendo que é uma qualidade. Mas quando você está envolvido emocionalmente com papel, aí passa a ser um erro. Agora, o que é erro de qualquer jeito é tirar stop. Ou falar, puxa, eu ia sair aqui, mas estou achando que vai só pegar meu stop e voltar. Tem muita gente que faz isso. Isso aí eu acho que é realmente um erro, né? Porque depois que você está envolvido emocionalmente, principalmente na perda, saia rápido, né? Perca pouco, que isso vai te ajudar ao final de 100 operações. Tem que sempre ficar de olho na tendência, né? Tem um sinal de reversão de tendência, eu vou vender. Ou se eu tiver vendido, eu vou comprar, né? Sim, vou zerar a operação. Exato. É sempre importante. É muito fácil você achar motivo para ficar posicionado depois que
você não respeitou seu stop, tá? Então você procura em todos os jornais, em todos os analistas, algum ponto positivo para se manter naquele papel. E aí eu até brinco que você vira torcedor, porque você entrou por uma análise, você não respeitou aquela análise, e aí você tá virando torcedor porque você quer que suba, né? Você tá posicionado, então você quer que dê certo. Então o stop é importantíssimo justamente por isso, para não virar torcedor. Acho que todo mundo já foi torcedor uma vez na vida e é assim que a gente aprende, né? Mas a gente fica parecendo um barco em alto mar, sem vela, sem nada, fica a favor do vento, né? Para onde o mercado for, você vai. E aí não é técnica, é sorte, azar, enfim. Exatamente. Uma pergunta que eu sempre quis fazer para vocês, são analistas técnicos, né? No meio de tanta coisa que a gente faz no dia, né? Como é que vocês conseguem analisar todos os papéis que vocês analisam? Como é que vocês usam de critério? Vocês fazem uma seleção por liquidez? Porque tem quase 400 empresas de capital aberto na Bolsa, né? Como que vocês fazem essa seleção? De qual ativo vocês vão acompanhar? Eu gosto de alguns setups, de algumas maneiras de se operar, tá? Então, eu procuro sempre por ativos que estejam em tendência ou então que tenha algum rompimento. Então, tá bem lateral, de repente dá aquela explosão de volatilidade. Então, o meu filtro para as ações é isso. Eu olho todos os gráficos, procuro aquela que está de acordo com o perfil que eu gosto de fazer as operações e fico de olho, como o André falou, coloco os alarmes ali e fico esperando acontecer o movimento. Tá? Eu não olho muito, por exemplo, eu já tive operações em Forja Taurus, por exemplo, quando deu o boom, porque ela estava bem lateral, de repente ela deu aquela esticada. Só que depois que dá a esticada é que todo mundo começa a chamar atenção, porque subiu bastante, coisa assim. Só que o movimento já aconteceu, então eu gosto de pegar essa primeira explosão. No meu caso, bom, enfim, eu falo para muita gente, né? Então, eu tenho que me preocupar com a liquidez, porque não é o dinheiro do André, é o dinheiro de muitos clientes. Então, precisa de volume. Então, no swing trade, tudo que negocia menos de 5 milhões por dia, para mim é uma ação que eu não vou estudar. Então, tudo que negocia mais do que 5 milhões é elegível para que eu faça o meu estudo, e aí você vai fazendo alguns filtros, o que te deixa com a necessidade de, sei lá, 15 minutos de estudo diário para você só repor as mudanças diárias que acontecem no gráfico, e isso já é o suficiente. O pessoal está fazendo pergunta por aqui, né? Lembrando a todos que vocês podem fazer pergunta no link de transmissão do evento ou no YouTube do Infomoney. A primeira pergunta aqui que eu queria ler para vocês é do Jean. Ele pergunta: eu posso considerar o analista técnico um especulador e o fundamentalista um investidor? Pode. Eu acho que todo mundo é especulador, Pan. Porque se você compra qualquer coisa imaginando vender por um preço diferente, por um preço mais alto no futuro, eu entendo como especulação. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que, além disso, tá? Eu acho que ser investidor de longo prazo, eu acho que todo mundo precisa ser. Porque o curto prazo, você tem muito mais risco. Então, mesmo que você goste do curto prazo, ganhe dinheiro, tire ele do maior risco e coloque no longo prazo, né? Então, acho que investidor todo mundo vai ser. Especulador, ou seja, gostar do curto prazo, não necessariamente você vai gostar do curto prazo. Eu acho que para fazer, por exemplo, operações swing trade, você pode ter até outra profissão e se dedicar alguns minutos por dia a fazer esse tipo de operação, a seguir alguém, a seguir a sua corretora, a seguir uma casa de research, enfim, você consegue fazer. E, principalmente, tá certo? Fazer day trade não é para todo mundo, é como se fosse uma profissão. Então o médico, ele vai trabalhar durante o dia, receber no final do mês o seu salário e, por exemplo, investir no longo prazo, tá certo? Para você fazer essas operações muito curtas, você vai ter que ou abandonar a sua profissão principal para fazer isso, tá certo? Ou você vai acabar fazendo mal feito. Então, eu entendo que todo investidor de curto prazo vai ser, ou todo especulador vai ser um investidor de longo prazo, mas nem todo investidor de longo prazo precisa se preocupar com essas operações mais curtas, porque principalmente para fazer day trade, você precisa de tempo disponível para fazê-las bem feito, né? Outra pergunta aqui é da Rosa Silva, né? Ela pergunta: o que fez com que vocês escolhessem análise técnica ao invés de fundamentalista? O primeiro contato que eu tive com o mercado financeiro foi através de gráfico.
E foi paixão à primeira vista, assim. Eu gostei, falei, o negócio é lógico, para mim faz sentido, gostei, comecei a estudar. Para falar que nunca me interessei por fundamentalista é mentira. Eu li, assim, relatórios, leio até hoje relatório, mas não é, assim, uma coisa que me faz tomar a decisão. Eu gosto de ler para ter o conhecimento e olhar o gráfico, acompanhar ali para ver o momento certo de entrar ou de sair. Tá? Então, é porque, não sei, não tem uma palavra, eu gosto do gráfico, é paixão mesmo. Para mim, assim, eu acho muito mais simples ler um gráfico do que entender fundamento, né? E por ter feito engenharia, eu tinha uma facilidade muito grande. Assim, eu sei que para muita gente parece um bicho de 7 cabeças, mas não é. É um gráfico de 2 eixos, eixo X e eixo Y, que a gente tem costume de analisar desde que a gente entrou na escola. Então, para mim foi um caminho simples, né? Eu sempre gostei muito da análise de fundamento, mas sempre achei que ou eu me concentrava num ou me concentrava no outro. Então, ao invés de eu ter que me preocupar em aprender análise fundamentalista, eu elegi bons tutores, né? Então, eu acompanho muita gente que fala muito de vários ativos e aquilo me ajuda a tomar decisões de longo prazo, né? Para que eu possa, a partir daí, ficar focado no curto prazo. Desse gráfico de curto prazo, do swing trade, dessas operações de algumas semanas ou meses, eu entendo. De análise fundamentalista, eu prefiro conhecer pessoas que entendem muito bem e que me ajudam na tomada de decisão. Uhum. Uma pergunta minha agora. Quais são os indicadores que vocês mais olham na hora de fazer uma análise fundamentalista? Fundamentalista não, desculpa, uma análise técnica. Eu não ia saber responder a pergunta. Eu uso alguns indicadores, tá? Se eu tivesse que escolher somente um, seriam médias móveis. Mas eu uso médias móveis, eu uso banda de Bollinger, o volume, como eu falei, e um que é um pouco menos conhecido, que ele mostra a força do movimento, chama DI+, DI- ADX. Legal. Eu gosto muito da análise técnica tradicional, que usa poucos indicadores e se liga mais no preço, nas linhas de tendência, no suporte e resistência. Mas um indicador que me acompanha durante todo o dia é a média móvel, que eu não sei nem se é um indicador, porque na verdade é uma média, que é alguma coisa que a gente está se acostuma com ela para fazer tudo, até para decidir que hora você vai sair de casa, porque você tem, por exemplo, gravação, você tem que saber que tempo médio que se leva para chegar aqui. Então, eu gosto muito da média móvel e para casos onde eu identifico uma possibilidade de reversão de tendência, um outro indicador chamado difusor de fluxo, que é nada mais do que o MACD com mais uma média, que foi uma criação minha para que eu pudesse ter menos sinais, só que sinais mais consistentes. Então, o difusor de fluxo para reversão e a média móvel para, enfim, saber quão distorcido está o preço naquele momento. Uma pergunta aqui do Marono. Muitos afirmam que operar no day trade pelas especificidades da Bolsa Brasileira é uma ficção, que é impossível se ganhar um capital significativo em pouco tempo. Qual é a verdade sobre isso? Posso falar? É bem simples, né? A pergunta, na verdade, que ele quer fazer é se é possível ganhar dinheiro com day trade, né? É possível, claro, né? Enfim, eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Agora, não é uma coisa fácil, é uma profissão para... Enfim, na verdade, eu acho que é meio que coisa da vida. Não é fácil ganhar muito dinheiro, né? Seja com trade, seja com engenharia, seja com advocacia, seja com jogando futebol ou fazendo qualquer outra coisa, tá? Então, ganhar muito dinheiro é difícil fazendo day trade ou com qualquer outra profissão. Eu acho que não foge muito da média, tá? É exatamente isso, concordo. Entendi. A gente está encerrando por aqui. Eu queria chamar a Ana Laura, que ela vai fazer uma síntese do que a gente falou por aqui, falar um pouco também chamar para os próximos painéis, né? Eu agradeço a todos, agradeço a Pan pela participação, agradeço bastante Obrigado. ao André Moraes. Ficamos por aqui, eu desejo a todos bons investimentos. Finalizamos agora o segundo painel do último dia de Onde Investir em 2020. Antes da gente receber nosso último convidado com um painel que vai durar apenas 20 minutos, vou fazer aqui para vocês alguns bullet points do que eu anotei em relação à análise técnica, análise gráfica. Achei super interessante, já é um tipo de análise que eu lido, não porque eu faço isso diariamente, mas porque eu tenho conhecimento um pouco básico em relação a isso. Tive a oportunidade de conhecer tanto a Pan quanto o André Moraes
Pessoalmente, acompanhei um pouquinho do trabalho deles e acho muito interessante a forma como é possível entender algumas estratégias comportamentais em relação a algumas ações e as melhores formas de conseguir monetizar isso, né? Algumas perguntas não foram respondidas, eu até gostaria de trazer algumas aqui e respondê-las junto com vocês. Olha só, teve uma pergunta aqui. Perguntaram para eles o que eles quiseram, por que eles escolheram análise técnica ao invés de fundamentalista, né? Essa pergunta eles até responderam. Mas olha só, teve a pergunta do Marono e ele mandou o seguinte: muitos afirmam que operar day trade pelas especificidades da Bolsa Brasileira é uma ficção, que é impossível se ganhar um capital significativo em pouco tempo. Qual a verdade? Bom, Marono, na verdade é difícil ganhar dinheiro rápido de qualquer jeito, em qualquer lugar, eu acho, né? Mas em relação a day trade, até o André fez uma brincadeira ali durante esse painel, ele falou, bom, se você ganhar, você não vai ganhar dinheiro 100% do tempo, e se você ganhou dinheiro 80% do tempo, só quer dizer que, na verdade, você acertou bastante porque o cenário foi favorável para isso. Então, na verdade, o desafio é tentar ganhar dinheiro ali no day trade, em operações intraday, que são operações de compra e venda no mesmo dia, ou que podem ser de venda e compra, dependendo também da sua estratégia, e que na verdade precisam ser significativas. Dá para ganhar dinheiro, dá, e dá para errar muito também. Eu não sei se vocês conhecem o canal do André Moraes, a própria Pan Semenzato, que acabou de estar aqui com a gente. Eles fazem algumas recomendações e análises gráficas simultâneas online através de seus próprios canais. São hoje analistas da Rico Investimentos e vocês podem acompanhá-los em suas salas de negociação, inclusive, para saber as melhores formas de utilizar esses índices e ganhar esse capital, tá? Acho que eles falaram bastante sobre essa diferença de análise fundamentalista, análise técnica. Eu achei muito interessante o que foi dito, né? Essa questão de análise fundamentalista às vezes ser mais interessante para eu ficar mais tempo no papel. E, na verdade, o que o André até disse foi que uma análise técnica, a pessoa que quer lidar com isso, ela precisa ter maior capacidade de mudar de opinião. Eu achei isso genial, porque afinal de contas, quando você escolhe uma ação para você comprar, na verdade você se torna sócio dessa empresa, né? Você compra um pedacinho dela. E ao fazer as análises gráficas, na verdade você precisa ter essa capacidade de troca de opinião para saber se aquela empresa que mesmo gostando muito, tá na hora de você abrir mão desse capital, desse papel e entender que existem variações de preço no dia a dia, no mesmo dia, que podem trazer ali alguns ganhos significativos para você, tá? Bom, vamos para mais uma pergunta aqui. O Rodrigo Gameiro, ele disse: quem é o Warren Buffett da análise gráfica técnica e qual o retorno histórico dele? Eu não vou saber te dizer, viu, Rodrigo? Não sei quem é o Warren Buffett da análise gráfica, mas você pode perguntar diretamente para o André Moraes ou para a Pan Semenzato. O André Moraes, eu sei até que tem um canal no Instagram, chama André Moraes Oficial. Com certeza, se você mandar essa pergunta para ele, ele vai te dar uma atenção ali. Tá bom? Ó, a Pan Semenzato, que participou aqui com a gente, também faz análises gráficas através do Telegram do Infomoney, tá? E se vocês quiserem reacompanhar as informações que foram passadas aqui, é só acessar o site do Infomoney, que todo o conteúdo da semana inteira vai estar aqui completo, tá bom? Bom, antes da gente chamar agora o nosso último convidado para falar de ETFs, eu queria só trazer um panorama para você sobre o que é um ETF, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma sigla de Exchange Traded Funds, que nada mais é do que um índice, né? Um fundo, enfim. Você consegue comprar, por exemplo, um ETF de Bovespa, um ETF de Bolsa Norte-Americana. É um fundo cotado em bolsa. Pode parecer um pouquinho complicado, mas na verdade é uma estratégia bastante interessante de diversificação, uma estratégia para pessoas que gostam inclusive de estar expostos a outros indicadores sem conseguir comprar diretamente ativos fora do Brasil, por exemplo. Existe o ETF da Bolsa Norte-Americana. Imagina você ficar comprado ao invés do Ibovespa no Brasil, ficar comprado no S&P, que é a Bolsa Norte-Americana, né? Numa estratégia passiva. Ao mesmo tempo, você compra aqui, compra na Bolsa. A gente vai ter agora o Carlos Takahashi, que é diretor-geral da BlackRock, falando sobre ETFs, falando sobre a importância desse mercado. É algo muito novo no Brasil, mas já existe no mundo todo há bastante tempo. Algo bastante significativo para quem tem interesse em ganhar dinheiro, ter uma outra estratégia de diversificação. A gente falou em diversos painéis diferentes aqui ao longo dessa semana sobre a necessidade de troca de ativos financeiros das pessoas que estão acostumadas a ganhar dinheiro com renda fixa.
A gente já entendeu que está no menor patamar histórico da Selic. A gente teve aqui grandes economistas falando, né, quais os impactos da real economia nos investimentos. A gente também falou sobre política. E agora está na hora da gente aprender sobre um outro tipo de investimento, que são os Exchange Traded Funds. Acho que vocês vão ter uma grande oportunidade de mandar perguntas, de tirarem as dúvidas. Realmente é um ativo muito novo no Brasil e vocês podem conhecer bastante com o Carlos. Ele está ali se preparando. O que eu tenho de mais informações para falar para vocês é que ETFs são ativos bastante significativos para essa estratégia de ganho. A gente vai aprender bastante e acho que está na hora de eu responder pelo menos mais uma pergunta aqui que o pessoal mandou, enquanto o Carlos se prepara. Eu anotei bastante informações aqui sobre essas análises técnicas, análises gráficas, anotei toda essa ideia de identificar estilos operacionais. A Pan falou ali que gosta muito de analisar gráficos de 5 minutos, eu fiquei até um pouco chocado com isso. Já imaginou você montar posições baseadas em 5 minutos? Tem aquelas pessoas que gostam de comprar ações, ficar com essas ações há muito tempo. Eu achei isso muito, muito curioso. Bom, acho que o Carlos está agora pronto para ser intermediado pelo Anderson Figo, para vocês aprenderem sobre mais uma modalidade de investimentos, que são os ETFs. Eu sei que pode ser um nome um pouquinho complicado, mas é uma estratégia bastante interessante e é isso que a gente vai aprender agora no último painel do último dia de Onde Investir em 2020.